Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Preste bem atenção à pergunta que eu vou fazer a você. Você já amou alguém que não te correspondeu? Você já amou alguém que não te correspondeu? Eu lembro quando eu era adolescentezinho, que eu amei muitas meninas. Muitas. Nunca fui correspondido. Elas nem ficaram sabendo. Cada semana eu ficava apaixonado por uma, mas nunca contei para elas. Mas não é disso que eu quero falar com você. Quero falar de amor mesmo não correspondido. Amor no nível mais profundo. Amor onde existe o elo emocional. Talvez mesmo com um amigo, uma amiga. Talvez no relacionamento pais e filhos, filhos e pais. Porque há filhos que sentem isso, que o amor que nutrem pelos seus pais não é correspondido. Há pais que nutrem isso, que o amor que tem pelos filhos não é correspondido. E obviamente há cônjuges que sentem isso. Pessoas em namoro, em noivado, em casamento, que amam, que se doam, que se entregam, mas que não recebem amor de volta. Eu quero perguntar a você, se você já sofreu a dor de um amor não correspondido. Há pessoas que amam o outro, se devotam ao outro, como eu disse, e de repente, depois de tanta dedicação, de tanto empenho em amar, em se doar, em servir o outro, vem uma traição. Uma traição, ou várias traições. E aí a pessoa ainda perdoa, reconcilia, outra traição. Aí você tem não só a dor de não ser correspondido, mas a dor de ser traído. Não só a dor de não ser correspondido e ser traído, a dor da decepção, do senso de injustiça, e esperar algo que nunca volta. Há pessoas que amam e que esperam que esse amor um dia volte, mas o amor nunca volta. Nunca tem retribuição, nunca tem retorno que está sendo semeado. Parece que nunca floresce, nunca há uma colheita do amor que foi semeado na vida de outra pessoa. Quantas pessoas experimentam a dor de relacionamentos quebrados, a dor do abandono, a dor da frustração e da decepção nos nossos dias. Talvez quantos de nós aqui já vivemos isso ou estamos vivendo um momento assim da nossa vida. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse assunto e de repente surgiu uma história interessante de uma menina muito famosa no TikToker, ou ela é TikToker, né? No TikTok. Eu não sabia que tinha essa expressão TikToker. Vocês sabem que eu não sou da geração digital, né? Então, e essa menina, ela começou a namorar um rapaz no ano de 2015. E o cara, desde os 17 anos, tinha problema renal crônico. Ele tinha 5% do funcionamento dos rins. Todos os dias ele tinha que fazer diálise. Essa menina começa a namorar esse rapaz e perto de um ano ela decide então doar o seu rim. Eles vão fazer o teste e o match é perfeito. Essa menina tem um rim compatível. Ela doa o rim para esse rapaz. Esse rapaz faz a cirurgia, se recupera. 7 meses depois, ele vai fazer uma viagem. E quando ele volta, ele confessa para ela que ele tinha traído ela. Ela perdoa, ela se reconcilia. E aí então, 3 meses depois, sabe o que ele faz? Ele termina com ela por telefone. Não é digno nem de olhar nos olhos. Ele termina o relacionamento com ela por telefone. E ele dá o ghosting, né? A expressão que o pessoal usa aí. Ele cancela ela, ele bloqueia ela em todas as mídias sociais, em tudo. E dizendo assim ainda, se Deus um dia quiser que a gente esteja junto, Ele vai preparar isso lá no futuro. E ainda disse para algumas pessoas que ela só doou o rim para parecer que ela era melhor do que ela realmente era. Você imagina isso? Ainda bem que essa menina elaborou tudo o que aconteceu, ela está no TikTok ainda, ela fala sobre doação de órgãos, ela diz assim, eu não me arrependo, porque eu dei uma segunda chance para alguém viver, independente do seu caráter. Mas você pode imaginar uma dor assim? Você pode imaginar o que é você se doar do seu tempo, do seu corpo, um próprio rim, doar do seu amor, e não ser correspondido. É por isso que eu quero falar nessa manhã aqui, sobre o tipo de amor que é raro em nossos dias, é raro em nosso meio, mas que é um amor que existe, é um amor que não desiste. Nós estamos iniciando hoje uma série, pode voltar lá antes, nós estamos iniciando hoje uma série Profetas Esquecidos.
Deus colocou no nosso coração de compartilhar com vocês sobre livros da Bíblia que normalmente nós não pregamos e nós não lemos. A maioria dos cristãos não leem. São os profetas menores. Profetas menores, num período de praticamente 400 anos, cerca do ano 8º ao ano 4º antes de Cristo, nós temos um registro da história de Israel e nós temos a seção na Bíblia chamada profetas menores. Temos os profetas maiores e os menores. E por que são chamados assim? Não é porque são menos importantes, é por causa da extensão do conteúdo. Profetas maiores nós temos Isaías, nós temos Ezequiel, Jeremias, Daniel. Nos profetas menores nós temos de Oséias a Malaquias, 12 profetas. Gente comum, como eu e você, que foram levantadas por Deus na sua geração para trazer uma palavra e para revelar, sobretudo, algo que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Revelar o coração de um Deus que não desiste. E aí sim, meu tema nessa manhã é o amor que não desiste. E eu quero começar exatamente com o primeiro livro da seção dos profetas menores, que é o livro de Oséias. Eu não sei se você que está aqui nessa manhã já leu o livro de Oséias. Oséias é levantado ali realmente num período muito difícil da história do povo de Israel, antes de que o reino do norte, o reino de Israel, fosse destruído pelo Império Assírio, que a capital Samaria fosse conquistada e que o povo fosse deportado. Oséias tem um chamado de Deus como profeta. E Oséias vai ser uma grande metáfora, sua vida real vai ser um grande anúncio do julgamento, mas também do amor de Deus para a nação de Israel. O que é interessante na história de Oséias é que Deus manda Oséias se casar com uma mulher infiel, uma mulher que se torna prostituta. Deus manda Oséias se casar com uma mulher chamada Gomer, que vai traí-lo, que vai embora, que vai ter muitos amantes, que vai se prostituir. Mas que Deus vai dizer a ele: volta, ama, perdoa sua esposa, vive com ela. A história de Oséias é uma história que, assim, é muito pitoresca, vamos dizer assim, porque eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, como homens e mulheres de Deus, gostaríamos de receber um chamado desse, tão específico de Deus, para viver na própria pele o que Deus vive e sente por mim e por você. Eu queria, não posso aqui, devido ao tempo, dar informações mais do contexto, isso aí você pode pesquisar na internet. Muitos de vocês têm Bíblia de estudo, você pesquisa na sua Bíblia, porque é muito interessante esse período da história do povo de Israel, e ainda que vivia os dois reinos, o reino do norte, que chamava Israel, o reino do sul, Judá, e Oséias faz parte desse período, e nós vamos ver um texto que ele mesmo menciona isso na sua inscrição. Mas o que eu queria chamar a sua atenção aqui, é que quando a gente muitas vezes lê a Bíblia, ou quando a gente ouve do Evangelho, ou quando a gente ouve de Deus, que a gente pensa num Deus que está lá no trono soberano. Muitas vezes nós pensamos num Deus distante. Muitas vezes, e eu via Deus assim antes de conhecer o Evangelho de verdade, eu via Deus como um juiz esperando um momento para me julgar e para me condenar. Mas a verdade é que o livro de Oséias vai mostrar um Deus que sofre, um Deus que é ferido porque ama, um Deus que sente, um Deus tremendamente pessoal, mais do que a nossa mente consegue compreender. O livro de Oséias vai mostrar um Deus cuja graça é escandalosa, escandalosa. E é isso que Deus revela através desse livro, uma graça escandalosa. E talvez quando você lê o livro de Oséias, ou nessa manhã, eu espero que isso fique claro para você, algo que a gente não percebe muito. Às vezes a gente pensa que o nosso pecado é desobediência apenas, mas nosso pecado não é apenas desobediência, o nosso pecado é a rejeição do amor. Pecado é a rejeição do amor, de um Deus que ama, de um Deus que se fere, de um Deus que sente. Eu acho que essa frase está aí, se você puder colocar na projeção. Prega comigo aqui. O pecado não é só desobediência. O pecado é a rejeição do amor. E é isso que o livro de Oséias vai nos ensinar. O pecado é rejeitar o amor. O amor em essência. O amor que é uma pessoa. O amor que é o próprio Deus. Rejeição do amor. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar aí no seu smartphone, no livro de Oséias, capítulo 1. Oséias é o livro dos profetas menores mais longo, porque Oséias tem 14 capítulos, então eu tenho um desafio aqui de alguns minutos, compartilhar com você a mensagem mais importante do livro de Oséias, para você conhecer esse profeta, conhecer um livro que muitas vezes nós não lemos,
uma seção da Bíblia que muitas vezes nós nos esquecemos. Profetas que estão sendo esquecidos na nossa geração. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 1, verso 1. Observe que ele tem uma palavra explícita, específica do Senhor. Ele tem um chamado de Deus, e o chamado de Oséias durou por cerca de 30, 40 anos. Então o que nós temos aqui é um livro poético que resume aquilo que Deus usou Oséias para proclamar a nação de Israel. A Bíblia diz aqui, a palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados. Ele vai citar os reis aqui da parte do sul, de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, o rei de Israel, que reinou por muitos anos e foi um terrível rei para a nação de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, olha o que o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera, e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Rejeitar o amor, afastar-se de Deus, é aquilo que Deus chama aqui no Velho Testamento, no livro de Oséias, em outros livros, de adultério espiritual. Por quê? Porque você foi criado, eu fui criado, a nação de Israel foi criada para se relacionar com Deus. Nós fomos comprados para isso. Nós pertencemos a Deus. E quando nós rejeitamos o seu amor, quando nós colocamos outros deuses no nosso coração, quando nós nos relacionamos com outros amantes, diante de Deus, isso é adultério espiritual. Então Oséias recebe esse chamado, e olha o que a Bíblia diz que ele faz. Como todo homem de Deus, mulher de Deus, obedece o que Deus diz. É o que nós devemos fazer também. Então por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, primeira cena desse quadro, que nós temos 4 cenas: vai e se casa com uma mulher infiel, ele se casou. Segunda cena, tem um filho, ele tem um filho. Dê a ele o nome de Jeziel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jeziel, no lugar de campos de batalha, que teve uma carnificina, e Jeú fez uma matança terrível. Deus diz: eu vou castigar, e darei fim ao reino de Israel, o reino do norte, uma profecia do juízo, do julgamento de Deus sobre esse povo. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jeziel. O arco representava o poder militar de Israel. Deus diz: eu vou quebrar esse poder militar em que eles estão confiando. Eles estão confiando na força do seu braço, no seu exército, nos seus recursos. Naquele dia eu quebrarei. Aí ele diz o seguinte, terceira cena desse texto: Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ela o nome de Loruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel a ponto de perdoá-la. Tamanha o sofrer de Deus com o pecado de Israel, tamanha a dor que Deus sentia em suas entranhas por causa do pecado de Israel, tamanha ferida que estava aberta no seu coração, coração que se ama, que se doa, por causa do pecado do seu próprio povo, da ingratidão do seu povo, da desobediência do seu povo, da rebeldia do seu povo, da rejeição do amor destinado ao seu povo. Verso 7. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, que é o reino do sul. Ainda Deus está tratando essa nação. E eu lhes concederei vitória. E a vitória não é mais pelo arco, pela espada, por combate, nem por cavalos e cavaleiros. A vitória vem do Senhor, como deveria acontecer na minha vida e na sua vida. Não pelos nossos recursos, não pela nossa estratégia, não pela nossa capacidade. A nossa vitória vem do Senhor. Do Senhor. Depois de ter desmamado Loruama, Gomer teve outro filho. A quarta cena, casamento, primeiro filho, a filha, e agora um terceiro filho. A quarta cena desse texto. Gomer teve outro filho, então o Senhor disse: dê a ele o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Essa é uma palavra de juízo, uma palavra dura, através do profeta Oséias para a sua geração, e obviamente aqui uma palavra profética que vai ter toda a concretização, aqui no Velho Testamento, na história de Israel, mas que também tem, obviamente, a relevância para a nossa geração, para mim e para você aqui. Por isso que o profeta menor, o Oséias, não pode ser um profeta esquecido, porque essa mensagem diz respeito também à nossa geração. Nós vemos esses quadros aqui, obviamente você vê o significado desses nomes. Jeziel tem a ver, Jeziel, o nome do primeiro filho significa Deus semeia ou Deus espalha. Então tem um sentido duplo aqui, o que Deus iria espalhar essa nação de Israel, e eles seriam então realmente conquistados pelo grande poder da Síria, um outro império, e também que também tem um lado profético de esperança, porque Deus que também semeia,
sementes que vão florescer, porque a palavra de Deus aqui no livro de Oséias é de juízo e de esperança. Quando nós vemos aqui Lo-ruama, significa não amada, sem compaixão, desfavorecida, porque estava indicando que Deus havia retirado a misericórdia dele sobre a nação de Israel. E Lo-ammi significa, como ele disse aqui, não é meu povo. Representava a quebra da aliança entre Deus e Israel, movendo que Deus não os reconheceria, mostrando, que Deus não os reconhecia mais como o seu próprio povo, e isso como produto do pecado. Para você ter um outro recorte do livro, eu quero ler um trechinho do capítulo 2. Olha como, usando o exemplo de Gomer, porque Gomer se casa com o profeta e vai deixá-lo, e vai se relacionar com muitos homens, vai se tornar uma prostituta. Essa mulher, tudo que entendemos no livro aqui, é que essa mulher não era prostituta quando Oséias se casa com ela, era uma mulher normal, mas Deus sabia que ela era infiel. Deus diz, você vai se casar com uma mulher que é infiel. Ali é uma palavra profética, essa mulher vai ser infiel, e é o que acontece com Oséias, e é o que acontece com o próprio Deus, nessa metáfora que ilustra a ação do povo de Israel. Olha o que Deus diz aqui no capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim, olha, a mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela dizia, irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, linho, azeite e bebida. Deus diz aqui, por isso bloquearei o caminho dela com espinheiros. Agora Deus está falando da nação de Israel, uma metáfora para a nação de Israel. E eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá, voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e prata, que eles usaram para Baal, o falso Deus, que nós vemos em muitos momentos do Velho Testamento, sendo um amante do povo de Israel, um falso Deus. Olha esses versos, volta o slide anterior, quero mencionar cada um desses versos, preste atenção no verso 5, fala aqui, eu vou atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite. No verso 5 nós vemos a nação de Israel, que acha que Deus não é suficiente, que Deus não atende os seus desejos, que Deus não realiza os seus sonhos, que Deus não satisfaz o seu anseio por prazer, então eles vão para outros amantes. É isso que acontece aqui, correm atrás de outros amantes. Preste atenção nessas palavras e avalie um pouquinho comigo. Verso 6, Deus bloqueia o caminho, por amor Deus procura evitar que essa nação rume à sua destruição, então Deus procura bloquear esse caminho. Ela vai atrás dos amantes para não encontrar, porque Deus quer salvar a nação de Israel da sua destruição, Deus quer salvar da dor e do sofrimento, porque se há algo que acontece com Israel na história, e que acontece com cada um de nós, é que sempre que vamos para os nossos amantes, sempre que vamos rejeitar o amor de Deus, e vamos na direção oposta dele, nós vamos sofrer, e Deus tenta nos preservar, Deus tenta nos cercar e nos livrar da nossa autossabotagem, da nossa autodestruição, das nossas dores e angústias, das marcas profundas que vamos carregar ao longo da nossa vida, por escolher outros amores. Verso 7, com o vazio e a insatisfação do pecado, Deus espera que eles reconheçam como era bom estar na sua presença. Alguém que se afastou, alguém que foi para longe, que reconheça, puxa, como a presença com o meu marido, com o meu maior amor, era tão melhor. Aquela experiência do filho pródigo que vai comer a comida dos porcos no pecado, na miséria, e que ele reconhece, puxa, a casa do meu pai era tão melhor, e eu vim parar aqui, eu vim parar nessa miséria, nessa desgraça. Deus está dizendo assim, eu tenho misericórdia, e eu espero que você, ao chegar lá no fundo do poço, ao chegar no sofrimento, no vazio de não encontrar seus amantes e aquilo que você buscava, que você entenda que eu sou o melhor para você. Verso 8, Israel não reconhecia que as coisas boas que desfrutavam eram provenientes do próprio Deus. Olha aqui, não reconheceu que fui eu é que estava dando trigo para você, eu que estava dando vinho, azeite, mas você achou que eram os seus amores. Quantas pessoas estão desfrutando de saúde, provisão, proteção, longe de Deus, e acham que o que estão desfrutando é fruto do seu próprio esforço, do seu trabalho, das suas conquistas, é fruto do que o mundo oferece. As pessoas esquecem. O Pai de toda boa dádiva, o Pai de todo dom perfeito, é o Pai das luzes em quem não há sombra de variação, conforme Tiago 1,17. É Deus, Deus na sua misericórdia.
E o povo de Israel se esqueceu de que aquilo que desfrutavam era produto meramente da graça e da misericórdia de Deus sobre eles. Então, quando nós olhamos essa palavra dura de julgamento à nação de Israel, e Deus aqui no capítulo 2 coloca o quadro de adultério espiritual, de rejeição do amor, do cuidado de Deus com eles. Quando nós vemos essa palavra, nós precisamos entender que essa história não é sobre Oséias, essa história não é sobre Israel, não é sobre Gomer, é sobre mim e sobre você. Essa história é sobre mim e sobre você. Essa história é nossa. Quando você olha o livro de Oséias, coloca para mim, por favor, acho que tem essa frase aí, gente, vamos comigo. A nossa história, essa história é minha, essa história é sua. É sua. É a nossa história, porque quando a gente olha para esse livro, irmãos e amigos, às vezes a gente pensa, poxa, como que uma mulher faria isso com um homem que amava? Como é que o povo de Israel poderia ser assim, tão rebelde, tão desobediente, tão duro de coração diante de um Deus que os libertou do cativeiro do Egito, que deu uma terra que manava leite e mel, que cuidou deles 40 anos no deserto, dando pão todos os dias, seus calçados não envelheceram, Deus cuidou com sombra de dia e coluna de fogo à noite. Como um povo de Israel poderia agir assim? E aí nós nos esquecemos como é que nós agimos assim, como que nós fazemos as mesmas coisas. Esse livro é a nossa história, esse livro revela o meu coração, revela o seu coração, somos nós, essa história é sobre nós, nós somos a Gomer, nós somos os adúlteros e adúlteras, nós somos os prostitutos e prostitutas espirituais, somos nós que nos contaminamos com a impureza, a sujeira e o pecado dos reinos deste mundo, somos nós que temos inveja daqueles que vivem longe de Deus, somos nós que cobiçamos as coisas más, somos nós que invejamos aquilo que o mundo oferece, por ingratidão aquilo que temos em Deus, que é muito melhor. Somos nós. Veja a tragédia do pecado, irmãos e amigos. Nós vamos atrás dos nossos amantes, que nos dão comida, água, lã, linho, azeite. Nós vamos atrás dos amantes que prometem prazer instantâneo, uma noite de euforia. Nós vamos atrás dos nossos amantes que nos prometem segurança financeira, estabilidade. Nós vamos atrás dos nossos amantes que nos prometem paz no coração, uma vibe melhor, uma energia melhor. Nós vamos atrás dos nossos amantes, buscando realizar os desejos egoístas do nosso coração. É isso que nós fazemos. No capítulo 4, quero mencionar 2 textos desse capítulo. Deus diz a respeito do pecado, observe o que o pecado gera na nação de Israel. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Observe essas palavras aqui. Se elas não são exatamente as notícias do jornal dessa semana, se elas não representam os nossos dias, cada dia, estava vendo uma reportagem no Ceará, nessa semana 3 mulheres sofrendo violências terríveis, uma mulher de 21 anos teve suas mãos decepadas à foice pelo companheiro, uma outra de 17 anos foi assediada num posto de gasolina, ela não quis sair com o cara voltou com a arma e deu 2 tiros numa menina de 17 anos na frente de familiares e dos amigos que estavam com ela. Uma outra foi desfigurada no rosto, apanhou a pauladas pelo namorado, uma menina de 17 anos foi encontrada no meio do mato, jogada. O que nós vemos na nossa geração? Nós vemos muita ciência, tecnologia, muitas curtidas, muitas mensagens, muita informação. Nós somos a geração com maiores recursos de saúde, de conhecimento da história da humanidade. Deveríamos viver melhor do que qualquer outra geração, mas estamos repetindo os mesmos erros de sempre, porque o coração do homem é sempre mau, sempre que se afasta de Deus, sempre que falta conhecimento de Deus. Nós não estamos falando aqui de teoria, de teologia, de mensagem, porque nós também somos a geração onde é mais fácil pregar o Evangelho, onde se tem mais recursos bíblicos do que qualquer outra história.
Nós temos Bíblias de todas as versões, em todas as línguas, no nosso celular, na internet, em qualquer lugar. Nós não estamos falando de falta de conhecimento de Deus, de conhecimento teórico, nós estamos falando de falta de conhecimento de Deus, de realidade, de experimentar Deus, de conhecer Deus na intimidade, de andar com Ele, de caminhar com Ele, de ouvi-lo, de obedecê-lo, de temê-lo, de respeitá-lo, de honrá-lo, de servi-lo, de amá-lo. Nós estamos falando que falta conhecimento de Deus. Falta conhecimento teórico, sim, porque tem muita informação teológica, você tem um monte de podcasts, você tem um monte de vídeos sobre Bíblia, sobre teologia, mas também muita teologia picareta, muita coisa sem vergonha. Hoje os políticos estão se apropriando do cristianismo, como se o cristianismo representasse ala A ou B. Isso é uma vergonha. Tem mais gente de esquerda ou de direita, gente que se diz cristão, que é mais bolsonarista ou petista do que de Jesus. Tem gente que deixa a política dividir corações e famílias. Tem gente que coloca a política acima do evangelismo, do amor e do serviço ao próximo. Nós vemos teologias equivocadas nos nossos dias, terríveis, irmãos. Teologia da prosperidade. Os caras que mais apoiam, se diz colocar o Trump como Jesus Cristo. Trump é um pecador miserável como eu e você que estamos aqui. Jamais será Jesus. Líderes evangélicos apoiando atrocidades. Em nome do quê? De ideologias. Eu não estou aqui emitindo um juízo de valor, não é isso. Só quero que você entenda o tipo de teologia que está por aí, o tipo de ensino bíblico que está por aí, nos fazendo menos gente e menos cristãos. O Senhor da nossa vida é Jesus. O reino de Jesus não é desse mundo, irmãos. A gente se preocupa com política? Tudo bem. Nos preocupamos com a economia? Sofremos os efeitos? Sim. Oramos pelo nosso país, pelas autoridades, irmãos, mas Jesus está acima de qualquer reino. Não é ideologia, não é política que determina os nossos passos, são os valores do reino, é o Senhor do reino. Nós defendemos os valores do reino. Vamos defender a justiça? Sim, a justiça. Vamos defender a honestidade? Sim, a honestidade. Vamos defender a vida? Vamos defender a vida. Valores do reino, não por causa de ideologia, uma A ou B. Ideologias humanas são sempre falidas, irmãos. Sempre vão prometer esperança e vão nos frustrar. Sem conhecimento de Deus, o povo perece por falta de conhecer a Deus. Verso 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e essa é uma palavra específica para os sacerdotes. Os líderes religiosos de Israel se corromperam, deixaram de andar com Deus, deixaram de pregar a verdade, deixaram de ensinar o povo, deixaram de ser referências através do exemplo de como se anda com Deus. Deus tem uma palavra dura aqui para os sacerdotes. Deus tem uma palavra dura para os líderes religiosos. A falta de conhecimento de Deus nos transforma em pessoas sujeitas a todo tipo de filosofias, de ideologias, de teologias perniciosas. A falta de conhecimento de Deus nos transforma em pessoas hedonistas, narcisistas, egoístas, orgulhosos e rebeldes, ingratos. A falta de conhecimento de Deus nos transforma em máquinas de pecado e instrumentos da maldade. É por isso que o retrato aqui, irmãos, é de uma terra onde só tem maldição, mentira, assassinatos, roubo, adultério, ultrapassam todos os limites e derramam sangue. Nós estamos vivendo dias que a vida humana não tem valor. Mata criança de 2, 3 anos, de 4, filho que mata pai, mata mulheres, irmãos, todas as semanas, mulheres mortas pelos seus companheiros, todas as semanas, crianças abusadas de formas terríveis, todas as semanas. Quem nós somos? Nós somos gente? Nós fazemos coisas que os animais não fazem, que um cachorro não faz com seus filhotinhos, um gatinho não faz com seus filhotinhos, um leão não faz com seus filhotes. Nós fazemos coisas terríveis, por falta de conhecimento de Deus. Nós trocamos Deus por dinheiro, nós trocamos Deus por poder, nós trocamos Deus por prazer, nós trocamos Deus por alívios imediatos. Deus não está fazendo, Deus parece que não está sendo suficiente, parece que Deus esqueceu de mim, eu vou para outros amantes, eu vou para outros deuses que prometem coisas melhores, eu vou seguir o curso da minha vida, eu vou ser o Deus do meu próprio coração, eu vou viver do meu jeito, porque parece que vai funcionar. Aliás, nós somos uma sociedade utilitarista, andamos por aquilo que funciona e não pela verdade.
Andamos por aquilo que nos dá prazer e não pela verdade. Andamos por aquilo que nos emociona e não pela verdade. Nós trocamos. Nós somos a Gomer. Trocamos controle, ou senso de controle, porque é sempre uma ilusão, ao invés de sermos controlados por Deus e pelo seu Espírito Santo. Trocamos aprovação, aplausos, satisfação, realização, ao invés do prazer, da alegria e da realização de viver no centro da vontade de Deus. Avalie. Será que a sua experiência aqui nessa manhã, você que está nos assistindo agora, por favor, conecte teu coração aqui com a gente. Você, a sua experiência, quando você acha que Deus não é suficiente, tem sido de correr para um outro amante? Tem sido de dar o seu coração a outro lugar? Quando você acha que Deus não está fazendo o que você deseja, você está correndo para um outro amor? É o que a nação de Israel fez. É o que Gomer fez. E a gente esquece que o pecado promete amor, felicidade e realização, mas entrega vazio, decepção, frustração, dor, sofrimento, condenação. Agora, quando a gente olha tudo isso, a gente deveria falar assim: puxa, é por isso que eu gosto do Deus do Velho Testamento, porque o Deus manda fogo do céu, que Deus destrói todo esse bando de pecador. Deus esse Deus do Velho Testamento parece que é mais legal, porque ele põe fim nessa, essa mulambada, Não devia ter falado mulambada, porque a torcida do Flamengo é chamada de mulambada. O Deus do Velho Testamento a gente deve olhar isso aqui e falar assim: poxa, se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, eu não sei como que Deus tolera esse povo brasileiro, eu não sei, não sei, como que Deus tolera esse povo? Se eu fosse Deus, eu acabava, resolver isso de uma vez. Aquele STF, nossa! Aquela Câmara, aquele Senado, meu Deus do céu. Eu confesso a você que eu também já pensei nisso. E graças a Deus que eu não sou Deus. Aleluia, Senhor, perdoe aqui. Ainda bem que eu não sou, nem você. Porque quando a gente olha para Osés, a gente vê o coração de Deus, irmãos e amigos. Preste atenção aqui, por favor, não perca o raciocínio, não perca a reflexão na palavra. A gente vê o clímax dessa história não é o juízo de Deus. O clímax dessa história não é a destruição que Deus então vai trazer sobre esse povo, não. O clímax dessa história é que esse Deus, revelado na Bíblia, revelado em Jesus, revelado a mim e a você nessa manhã, é o Deus que não destrói esse povo, que não cancela esse povo, que não substitui por outro. É um Deus que não desiste desse povo. É por isso que ele diz: vou cercar vocês, eu espero que vocês reconheçam que eu que estou dando as coisas para vocês, eu espero que vocês reconheçam e entendam, puxa, melhor com o meu primeiro amor. Porque nós estamos vendo aqui um Deus que sofre por amar, um Deus que está com o coração doloroso, ou dolorido, em frangalhos, quebrado. Eu sei que parece uma loucura a gente falar isso de Deus, mas nosso Deus é um Deus que sente, você entende? É um Deus que chora por Jerusalém e diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como os pintinhos de uma galinha faz com seus filhotes debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Deus dizendo: eu quis, e vocês não quiseram. É o mesmo Deus que olha para a nossa geração e fala: eu quis, eu quero, vocês não querem. Um Deus que sofre por amor, um Deus que ama, perdoa e restaura. Então eu quero ver com você um quadro de esperança. Nós temos 3 quadros de esperança nesse livro. Eu só vou ler o primeiro no capítulo 2, depois nós temos o capítulo 11, capítulo 14, mas no capítulo 2, observa o que Deus diz para esse povo que ultrapassou todos os limites por não conhecê-lo, por rejeitá-lo, por desprezar o seu amor. Olha o que Deus diz para esse povo. Deus diz assim: portanto, agora vou atraí-la, eu vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas, farei do vale de Açor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Deus está falando da nação de Israel. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Não vai ser marido, um relacionamento de amor pessoal,
terno, carinhoso. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, dos deuses falsos ligados a Baal. Seus nomes não mais serão invocados. Então no livro de Oséias nós vemos uma alternância, entre julgamento e promessa de esperança. Olha o que Deus diz mais, a partir do verso 19: eu me casarei com você para sempre. Deus está falando para um adúltero, por uma adúltera. Deus está falando para uma nação em pecado, em rejeição do seu amor. Deus está dizendo: eu vou me casar com você para sempre, eu te quero para sempre. Você entende isso? Tem a ver comigo e com você, que está aqui nessa manhã, comigo e com você. Deus te quer para sempre. Deus não te quer para uma aventura amorosa. Deus não quer que você viva iludida com os muitos amantes oferecidos nesse mundo. Deus quer você para sempre. Deus quer você com Ele. É isso que Ele está dizendo. Eu vou casar com você para sempre. Olha o verso 20: eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, eles responderão à terra. A terra vai frutificar, vai florescer. Toda uma linguagem poética de prosperidade, de bênção, de realização. Responderá ao cereal, ao vinho, ao azeite. Eles responderão a Jeziel, o lugar da carnificina, aquele lugar de tragédia. Vai florescer. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Lohuama, lembra? Deus está dizendo assim: eu vou tratar você com amor. Eu disse que você não teria mais misericórdia, mas eu não aguento não ter misericórdia de você. Eu disse que eu não ia amar mais você, mas eu não consigo não amar você. Direi aquele chamado não meu povo, lembra do Lo-Ammi? Deus diz assim: você é meu povo, é isso que eu vou dizer para você: você é meu povo. E Ele dirá: tu és o meu Deus. O contraste marcante entre esta sessão e a precedente indica que o livro de Oséias, irmãos, trata assim e sempre. Aqui a mensagem é essa, todo o livro de Oséias, de forma poética: julgamento e esperança. Julgamento no futuro próximo que iria acontecer, e realmente aconteceu no ano de 722, quando Samaria, capital do Império do Norte, é invadida pelo Império Assírio. Sim, um julgamento, porque Deus é justo, Ele é reto, Ele é santo, Ele não vai deixar de punir o pecado. Mas ao mesmo tempo que Deus traz uma palavra de julgamento para que os olhos de Israel sejam abertos, para que eles deixem de caminhar rumo à destruição e à loucura, Deus traz a mensagem de esperança, porque depois que o julgamento revela a justiça de Deus, escute isso: o julgamento revela a justiça de Deus, um Deus que é justo, e nós precisamos de um Deus justo, nós ansiamos por justiça. Depois que Deus lembra, através do julgamento da sua justiça, a infidelidade de Israel, Deus aponta para essa imagem poderosa, um Deus que não só perdoa, mas um Deus que restaura, que reconquista e que continua amando. Talvez alguns de nós aqui estamos sofrendo por causa do nosso pecado, e talvez você pense assim: Deus está me punindo, Deus está me castigando. Não, Deus está te tentando se trazer de volta. Tem gente que chega assim para mim: ah, pastor, Deus é assim, né? Se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor, né? Escute com atenção o que eu vou te dizer nessa manhã, em nome de Jesus. Deus sempre traz você por amor. A dor pode ser um instrumento para abrir espaço no seu coração, mas Deus é sempre movido por quem Ele é amor. Não é por dor, Deus sempre vai trazer alguém para Ele por amor, por amor. Então quando nós olhamos todos esses textos, e eu quero ler aqui um penúltimo recorte do livro de Oséias. Olha o que Deus diz para Oséias fazer com a sua prostituta, com a sua mulher adúltera. Olha o que Deus diz no capítulo 3, verso 4 a 5, na verdade, vou ler do verso 1 a 3, depois 4 a 5, diz assim: o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, uma prostituta que se deitou com muitos homens, que rejeitou o seu amor, que te desprezou. Vá e trate essa mulher com amor de volta. Apesar dela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, porque Oséias era uma proclamação viva de Deus agindo com Israel. A metáfora aqui está clara. Apesar deles se voltarem para outros deuses, de amarem os bolos sagrados de uvas passas, os bolos que eram usados nas cerimônias religiosas, no adultério espiritual, Deus diz assim: por isso eu a comprei. Deus não, Oséias está dizendo: eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Uma mulher que já era dele, uma mulher que ele amou, uma mulher que o rejeitou, que o desprezou, que dormiu com muitos homens. Oséias vai lá e compra essa prostituta de novo e tira da prostituição. É isso que Oséias faz. E ele diz assim: você viverá comigo por muitos dias,
Você não será mais prostituta, nem será nenhum outro homem, e eu viverei com você. Você vai viver comigo. Verso 4, falando da nação de Israel: pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem coluna sagrada, sem colete sacerdotal, sem ídolos da família. Aquilo que os israelitas valorizaram, a política, a religião, mas se afastaram de Deus valorizando essas coisas, os rituais, sem Deus. Deus está dizendo: vocês vão perder tudo isso. Mas depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei, a figura do Messias, aqui Jesus. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Eu quero dizer para você, se você não fez a relação aqui, a conexão, o que Deus está dizendo aqui é de Jesus. Quando Ele manda Oséias comprar a prostituta, a adúltera, que rejeitou o seu amor, Deus está falando aqui do próprio Filho, que vai na cruz do Calvário morrer pelo meu e o seu pecado, para pagar o preço da nossa redenção. Ele vem nos redimir, comprar de novo, nos libertar do nosso cativeiro. Nós que o desprezamos, nós que o rejeitamos, nós que escolhemos ser deuses da nossa própria vida, Deus vem em Cristo e compra a gente de novo, que é o que Oséias faz aqui, que é o que Deus diz que faz pela nação de Israel. É o que Jesus fez por mim, é o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. A cruz do Calvário aponta para Cristo. É o amor que paga o preço, é o amor que redime, é o amor da cruz. Eu quero dizer para você que em Cristo você não foi apenas perdoado, você foi comprado de volta. Você está entendendo isso? Você foi comprado de volta da sua prostituição, da sua miséria, do seu sofrimento, da sua dor. É isso que Deus fez comigo e com você em Cristo. Deus nos comprou de volta. Deus nos restituiu a posição de noiva dele, noiva de Cristo, é a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Deus pega um filho perdido e restitui a posição de filho. Deus pega uma mulher adúltera e traz a posição de esposa. Deus pega um povo rebelde, dono de si mesmo, e o transforma na sua igreja, sua noiva, que estará para sempre com ele. Quero perguntar para você, o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Diante desse quadro de Oséias, o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Para onde você corre quando Deus parece não ser suficiente? Que outros amores você tem alimentado? Ao iniciarmos essa série dos profetas menores, nós estamos falando de um período marcado por crise em todas as esferas da vida do povo de Deus. Escute essas palavras. Politicamente havia instabilidade e liderança corrompida, socialmente injustiça e desigualdade, espiritualmente um cenário ainda mais grave. Não era a ausência de religião, mas a distorção da religião. Os símbolos, as cerimônias estavam lá, mas Deus não estava lá, porque o povo se desconectou completamente de Deus. O povo oferecia sacrifícios, participando das festas, mantendo as práticas religiosas, mas a aliança havia sido esvaziada de sentido, o culto permanecia, mas o coração distante de Deus. Como nós podemos estar aqui cultuando a Deus nessa manhã e com o coração completamente distante dele? E é por isso que Deus diz no livro de Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Quero teu coração como o meu, misericordioso. É nesse contexto que Deus levanta os profetas como porta-vozes da aliança, homens que confrontam o pecado, que chamam ao arrependimento e anunciam tanto o juízo quanto a esperança da restauração. E agora a pergunta inevitável é essa, irmãos: o quanto esse cenário realmente está distante de nós? Porque se nós formos honestos, também vivemos em um tempo de grande atividade religiosa. Nós temos acesso a conteúdos, como já falei, cultos, músicas, ensino. Nunca foi tão fácil falar sobre Deus. E ainda assim corremos o risco de repetir o mesmo erro antigo, manter a forma da fé, mas perder a sua essência, preservar a prática, mas negligenciar o relacionamento, participar do culto, mas viver desconectados da presença de Deus no cotidiano, no nosso dia a dia. Assim como naquele tempo, também enfrentamos distrações constantes, prioridades desalinhadas, uma tendência sutil de substituir Deus por outras coisas. Uma tendência sutil de substituir Deus por outras coisas. Ainda que continuemos usando o seu nome, é estarrecedor como o pecado aflige a igreja. É estarrecedor como cristãos vivem na hipocrisia do pecado dentro dos templos religiosos. É estarrecedor quando tantas pessoas usam o nome de Deus na política, na sociedade, nas igrejas, sem nenhum temor de Deus, confortáveis no pecado, fazendo coisas terríveis que desagradam a Deus. É estarrecedor.
Agora Deus continua sendo justo, santo. E nós vemos aqui que Deus não aceita uma fé superficial. Confronta aquilo que nos afasta dele. E sempre é fiel à sua aliança. Ele não ignora o pecado, mas também não vai deixar de ser misericordioso e gracioso. Por isso ele insiste em nos amar. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, o convite de toda essa mensagem é simples. Talvez você pode sair daqui falando assim: nossa, a mensagem hoje é para gerar culpa. Não, a mensagem não é para gerar culpa. A mensagem é para trazer esperança ao seu coração, ao meu coração. A mensagem não é para gerar culpa. A mensagem é para dizer que tem um caminho de volta, que tem um Deus misericordioso sofrendo por amor a você, apesar de você ser indigno, e eu também, todos nós aqui. A mensagem é essa: volta para o Pai, volta para casa, porque você pode até ter se afastado de Deus, mas Ele nunca se afastou de você. Feche os seus olhos, quero orar com você. Quero orar com você, porque não é porque você está na igreja aqui, não é porque você está num culto religioso, que isso significa que você está se relacionando com Deus. Não é porque você vem na igreja todos os domingos, ou porque você diz que é um cristão há muitos anos, que você está amando a Deus. Não é porque eu sou pastor e estou pregando aqui à frente, que isso significa que eu amo a Deus de coração. Não é isso. Não é isso. Se você está aqui nessa manhã, e você sabe que você não tem sido fiel a Deus, se você sabe que está aqui nessa manhã, teu coração está dividido com outros amores, você sabe que de forma sutil você tem se afastado da verdade do Evangelho, se você está aqui nessa manhã carregando pecados que ninguém conhece a não ser Deus, se você está aqui nessa manhã vivendo uma fé religiosa, mas não a fé viva do primeiro amor, eu quero apelar a você, em nome de Deus, volte a amar Jesus como teu Deus. Se você nunca recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, venha receber nessa manhã. Se você já recebeu, mas você sabe o que Deus está falando com você nessa manhã, você sabe, Deus está te chamando: volta para casa, volta para casa. Eu não desisti de você, eu não deixei de sofrer por você, eu não deixei de derramar lágrimas por você. Eu não amo uma versão nova de você, eu amo você hoje, do jeito que você está hoje. Eu te amo hoje, então volta para mim. Nós vamos ouvir uma canção agora. Enquanto todos estão de olhos fechados, eu queria que você orasse de olhos fechados. Mas enquanto eles vão ministrar essa canção para a gente, eu vou convidar você, que nessa manhã diante de Deus, da verdade da palavra, reconhece: eu preciso voltar. Eu não estou dizendo aqui, como já disse, se é a primeira vez que você está vindo para Jesus ou a milésima vez, se você está no Evangelho há muitos anos ou chegou agora. Não é isso. É se você quer declarar Jesus como seu maior amor, se arrepender e dizer: Jesus, toma meu coração de volta, perdoa os meus pecados, faz de mim teu filho, tua filha, faz de mim teu povo. Senhor, faz de mim tua noiva, faz de mim tua esposa, eu quero estar contigo para sempre. Eu não posso mais viver o que eu estou vivendo, seja no pecado, seja na religião. Então o altar vai estar aberto. Você pode chegar aqui, se ajoelhar, entregar novamente seu coração a Jesus. E há muitos momentos da nossa vida que a gente precisa entregar de novo. Sinta-se à vontade de chegar aqui, se você quiser fazer isso, enquanto somos ministrados por essa canção. Deus.